Olá, agora nós vamos falar da tabela de formatos gráficos, que são os tamanhos mais utilizados, os tamanhos mais comuns utilizados nas gráficas. Certamente você já deve estar acostumado com os tamanhos comerciais, que é o tamanho A4, A3, A5, A1, que são os tamanhos mais utilizados comercialmente, tanto, por exemplo, em escritórios, papelaria, na sua própria casa. Certamente você deve ter um papel A4, que são os tamanhos mais comuns. Porém, as gráficas também têm os seus tamanhos comuns, sua tabela de formatos. Quando uma gráfica compra uma resma de papel, normalmente ela vai vir no tamanho 66 por 96 centímetros. Então, vai vir uma resma de papel com esse tamanho. E eles dividem esses papéis em diversos outros formatos para imprimir conteúdos, para imprimir trabalhos menores. Então, para que todas as gráficas tenham um padrão e para que aproveite o papel ao máximo, por exemplo, para não ter perdas de papel, que imagina aí se cada gráfica fosse imprimir de tamanhos diferentes. Eles teriam que ficar lá fazendo cálculos para ver qual seria o melhor corte, para ver como que economizariam papel, e isso daria muito trabalho. Por isso nós temos aqui uma tabela padronizada que todas as gráficas utilizam esses formatos, que vai economizar tempo e também economizar papel, e com isso, no final, o preço do produto vai ser menor. Quando você for desenvolver um trabalho, você tem que já desenvolver esse trabalho no tamanho correto. Você pode, por exemplo, vamos pegar aqui um tamanho comum, um tamanho 15 por 21, que normalmente é um tamanho muito utilizado para desenvolver panfletos. Vamos supor que esse tamanho 15 por 21 é um tamanho de um panfleto. Você pode utilizar esse tamanho, então você vai utilizar todo o tamanho disponível que você tem. Porém, caso você ou um cliente queira, por exemplo, um panfleto no tamanho 15 por 17 e, por exemplo, não tenha outro formato que se encaixe, a gráfica vai utilizar esse formato para imprimir o panfleto no tamanho 15 por 17, e o restante, os outros 4 centímetros, vai ser de perda. Então você vai pagar para utilizar o panfleto no tamanho 15 por 21, porém você vai utilizar o 15 por 17, e o restante do papel a gráfica vai jogar fora. E quem vai pagar esse desperdício vai ser você. Então, por isso que é interessante você usar essa tabela de formatos para ver qual é o melhor formato que se adequa àquele trabalho que você vai fazer, ou você pode adequar o seu trabalho a uma medida que se aproxima da ideal que você queria. Com isso, você vai economizar papel e também dinheiro, porque no resultado final o seu trabalho vai ficar mais barato. Aqui você deve estar observando que esses formatos ele não tem uma sequência lógica. Isso acontece porque esse tamanho, por exemplo, 32, se nós pegarmos a folha, o formato 1 de 66 por 96, que é o tamanho original que vem na resma, e cortar ele no tamanho 12 por 16,5, nós vamos ter o formato 32, que naquele tamanho da resma nós vamos ter 32 partes. Então, por isso que tem esses números. Esses números é em relação à quantidade de corte que vai ter. Além disso, além de observar o tamanho que você vai escolher que se adequa melhor a esses formatos, você também tem que observar a mancha de impressão. A mancha de impressão é onde o seu trabalho vai ser impresso. Por exemplo, no formato 18, que nós demos exemplo, se você desenvolver um panfleto no tamanho 15 por 21, a mancha de impressão onde o seu panfleto vai ser impresso vai ser no tamanho 15 por 21. Porém, o papel que eles vão utilizar é o tamanho 16 por 22. Tem essa diferença por causa
da margem da pinça. Quando você for imprimir algo, seja na sua impressora ou numa máquina offset de impressão profissional, a impressora vai precisar de um espaço no papel para pegar o papel com a pinça. Então ela pega o papel e utiliza esse espaço para segurar e levar até a impressora para fazer o processo de impressão. Então o papel vai precisar de um espaço de 1 centímetro ou de 2 centímetros. Aí varia de gráfica para gráfica, de equipamento para equipamento. Normalmente utiliza-se 1 centímetro para deixar essa margem, porém pode ter gráficas que utilizam essa margem de 2 centímetros. Para você ver essa margem numa impressora digital, na sua própria impressora, você pode vir em Exibir, Página e Área Imprimível. Quando você seleciona essa opção, o CorelDRAW vai lá na impressora, pega essa informação e vai te mostrar uma linha informando qual é a margem de pinça que essa impressora precisa. Aqui no meu caso não vai mostrar porque eu não tenho nenhuma impressora instalada, então o CorelDRAW não consegue pegar essa informação da impressora. Então, quando você for desenvolver um trabalho, você tem que olhar, você pode olhar na gráfica qual é a margem de pinça que eles precisam e caso não tenha como você ver essa informação, você pode utilizar a margem de pinça de 1 centímetro, que é o tamanho mais comum. Posteriormente, caso precise fazer algum ajuste, esse ajuste é simples de fazer. Então, quando você for desenvolver qualquer trabalho, a primeira coisa é você vir aqui, caso você não tenha um tamanho já especificado pelo cliente ou um tamanho que você necessite, você pode vir na tabela de formatos e observar qual o tamanho que se encaixa melhor naquele panfleto. Por exemplo, um dos tamanhos mais comuns de panfleto é o 15 por 21, 10 por 15. Então, se você quer desenvolver, por exemplo, um panfleto 10 por 15, você pode vir aqui e observar qual é o tamanho que se adequa melhor àquele formato. Você vai observar aqui que é o tamanho no formato 32. Então, utilizando o formato 32, você vai conseguir imprimir até o tamanho 11 por 15,5. E você pode desenvolver o seu trabalho nesse tamanho ou no tamanho padrão de 10 por 15. Aí vai de acordo com a gráfica que você for mandar imprimir. Normalmente, se for uma gráfica online, eles vão te mostrar o tamanho que você pode criar essa arte. Normalmente, eles têm um gabarito, basta você seguir aquele gabarito que você consegue desenvolver a arte já nos padrões da gráfica. Caso não seja, você pode desenvolver seguindo aquela margem de impressão de 1 centímetro, que você vai conseguir imprimir em qualquer gráfica. E caso você não encontre um tamanho que se adeque ao tamanho que você quer, você tem duas opções. Ou você pode ajustar o seu trabalho a um desses tamanhos, ou você pode utilizar esse tamanho que você quer e ter essa perda de papel. Aí vai de acordo com o seu cliente ou vai de acordo com o que você quiser fazer. Isso depende de cada pessoa. Então, resumindo, quando você for desenvolver um trabalho, você pode vir na tabela de formatos gráficos, se orientar em qual o melhor formato que vai se adequar àquele seu trabalho e selecionar aquele trabalho. Dependendo, você pode ter que ajustar o tamanho ideal que você tinha pensado para ajustar a esses formatos. Mas caso você queira imprimir naquele exato tamanho, você pode então utilizar um formato que se aproxime mais e ter aquela perda de papel. Porém, a gráfica vai imprimir normalmente, você não vai ter nenhum problema caso você fuja desse tamanho. O único problema que você vai ter é que você vai ter essa perda de papel e vai pagar um pouco mais caro por essa perda. Definido isso, você pode olhar, você pode observar a margem de pinça que essa gráfica usa, se é 1 ou 2 centímetros. Caso você não saiba ou não tenha como você observar, você pode utilizar uma margem de 1 centímetro, que normalmente é o mais utilizado. A tabela de formatos é isso. Eu vou deixar essa tabela em PDF para você e você pode baixar e se orientar através dela.
Qualquer dúvida que você tenha, caso você não tenha entendido muito bem como que essa tabela funciona, ou caso tenha alguma outra dúvida, você pode postar aqui que nós vamos responder para você. Vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.